o Espírito Santo. O pecado contra a pessoa do Espírito Santo traz para nós muitas dificuldades. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, nós vamos falar nessa noite. Tiago, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Deixa eu direcionar você também. Procure não deixar algumas coisas se perderem na sua vida. Uma delas é a palavra. Não deixe com que a palavra se perca da sua vida. Tenha sua Bíblia. Em sua casa, tenha sua Bíblia. Você que trabalha em um ambiente, talvez num escritório, talvez num caminhão, talvez se você tem uma mesa, ou mesmo que você vá e volta em um lugar, procure carregar a sua Bíblia. Pastor, eu devo ter uma Bíblia física? Sim, você deve ter uma Bíblia física. Porque no celular é legal. É legal para a gente olhar alguns momentos. Porém, a física, parece que ela é mais verdadeira. Nós não perdemos a essência. Não sei, mas é diferente. E eu gostaria muito que essa igreja não perdesse a referência de ter uma Bíblia. Quando nós víamos as pessoas então com uma Bíblia na mão, na época de criança minha, eu sabia que aquela pessoa tinha algo diferente. Ela acreditava em algo diferente. E hoje as coisas estão tão normais que as Bíblias estão muitas vezes escondidas, né, nos nossos smartphones, nos nossos tablets. E acabamos então não demonstrando. E aí os nossos filhos correm o risco de crescer sem uma estrutura. Crescer sem conhecer a Bíblia. Crescer sem pegar na Bíblia. Sem fazer parte disso. Sem crescer então nisso. Isso é um perigo para as nossas vidas. Capítulo 4 de Tiago, versículos 5, 6 e 7 diz assim: Ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Diga assim comigo: o Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim. Ok. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele então fugirá de vós. Tiago, um dos discípulos do Senhor, pastor de igreja, ele então escreve: o Espírito que em vós habita tem ciúmes de você. Cadê os casados aqui, namorados aqui? Você gostaria que o seu cônjuge ou o seu namorado ou sua namorada ficasse então olhando para uma outra pessoa, a desejando? Quem gostaria aí? Quem não gostaria? Amém. Então está tudo normal. Por que isso? Porque nós temos um cuidado, é ou não é? Nós temos então um carinho por isso e nós não permitimos com que essa situação aconteça. Assim também é o Espírito Santo em nós. Imagine você tem o Espírito Santo. Vou falar de novo. Tá frio, né? Assim, tipo, nesse friozinho o pessoal fica um pouco mais, né? Você tem o Espírito Santo. Aí, de repente, você está com o Espírito Santo, Freire. Aí começa a olhar, então, as outras coisas do mundo. Aí começa, então, a derreter o coração para as coisas do mundo. Aí passa perto de uma música, a música está batucando, e aí a perna começa a mexer, o coração começa a salpicar. Aí já passa uma mulher, já a pessoa faz aquele ventilador. E aí então gera-se um ciúmes, gera um cuidado.
E isso, o Espírito Santo de Deus, ele realmente ele tem em nós, e nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha prejudicar a nossa vida. Amados, a nossa vida, ela é feita de pequenas coisas. Não são grandes coisas que nós construímos um edifício. É de tijolo em tijolo. É de paz em paz de areia. É de paz em paz de cimento. É de barras pequenas de ferro que nós construímos grandes edifícios. E assim também é a nossa vida. As pequenas coisas que nós fazemos diariamente torna-nos mais próximos de Deus ou torna-nos mais longe de Deus. E quando Tiago ele diz essa palavra para as nossas vidas, ele diz: Deus resiste aos soberbos. Deus está falando, Deus está tratando, Deus está então ensinando, Deus está direcionando. Mas as pessoas são soberbas, elas não querem mudar. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que se abaixam, aqueles que reconhecem então o poderio e o senhorio do Senhor. Agora, diante disso, Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29, já vai estar agora no telão, diz assim o texto: Disse-lhe Jesus: Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Todo tipo de situação, de questão que nós então praticamos, Deus perdoa. Deus ele nos perdoa. Mas quando nós fazemos isso para o Espírito Santo, para com o Espírito Santo, isso então não tem perdão. Mas fique tranquilo. De manhã eu ministrando, eu senti que algumas pessoas ficaram preocupadas, que falaram assim: poxa, mas eu já pequei, e agora o que eu faço? Calma, porque os nossos pecados no tempo de ignorância, Deus não leva em consideração. A partir do momento que você é e tem o entendimento, aí sim passa a contar valer. Então, a partir de agora, a sua vida precisa ser diferente. Mas o que passou, não fique preocupado. Deus não vai então, levar em consideração todas as coisas que você fez contra Ele. Ele vai realmente perdoar, Ele vai realmente limpar, Ele vai realmente purificar a sua vida, para que você tenha uma vida diferenciada, amém? Então, vamos aqui aprender alguns pontos sobre esse texto, que as pessoas elas acabam cometendo contra o Espírito Santo no dia a dia, a formação da vida e etc e tal. O primeiro pecado é o pecado de mentir para o Espírito Santo. Pastor, tem gente que mente para o Espírito Santo? Claro que tem gente que mente, e muito. Vive contando mentira. As pessoas pensam em alguma coisa e começam a processar, achando que é mentira aquilo lá, falar mentira, criar mentiras. Existem pessoas que criam mentiras diariamente nas suas mentes. Atos capítulo 5, versículo 3, diz assim: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você se lembra desse texto? A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade deles. Era deles. Deus não estava pedindo nada para eles. Era deles. Mas eles, para encherem a bola deles mesmo, para eles começarem a ser reconhecidos muitas vezes pelas outras pessoas, eles chegam então e falam assim: bom, eles conspiram um com o outro e falam: vamos falar que nós vendemos por tanto, nós entregamos tanto, e aí então fica por isso mesmo. E eles chegam e mentem para o Espírito Santo, dizendo: olha, nós fizemos isso, nós vendemos por tanto, nós fizemos dessa forma. Imediatamente, Ananias cai morto. Passa-se um pouquinho, Safira vem, conta a mesma mentira e também morre. Você percebe porque muitas vezes as coisas travam,
O pecado de mentir contra o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo conhece você. Eu não conheço. Mas o Espírito Santo conhece. O seu marido, a sua esposa, o seu pai, sua mãe, seus filhos não te conhecem você. Porque de tempo em tempo nós somos surpreendidos com algumas atitudes familiares, outras coisas mais que nós menos esperávamos. E somos surpreendidos. Agora, o Espírito Santo conhece o nosso profundo do nosso coração. Então, não minta para o Espírito Santo. Seja verdadeiro. Quando você chegar diante do Senhor, seja verdadeiro. Não seja uma pessoa mentirosa, que você então está falando que está fazendo algo e não está. Está mostrando que está fazendo algo. Pastor, como? Me dá alguns exemplos. Pois bem, algumas pessoas de repente, e isso não é muito comum, mas de vez em quando acontece. Eu não sei por que causas, cargas d'água, de repente chega um envelope vazio na secretaria. Por que uma pessoa pega um envelope e vem na frente com ele vazio? Não é melhor ficar sentado sem trazer na frente? Não é o mesmo problema que Ananias e Safira fez? É ou não é? Quantas vezes que você está, de repente você pega, fala, vou orar, dobra o joelho, não está orando, mas está fazendo de conta que está orando. Para as pessoas que estão ao redor, parece que você está orando, parece que você é um super espiritual. Mas no fundo, é um pecado contra o Espírito Santo. Está mentindo para o Espírito Santo. Outra mentira para o Espírito Santo é a pessoa estar aqui dentro, com a cabeça lá fora. Está aqui, mas seus pensamentos estão correndo por aí. Estão pensando em tudo quanto é coisa, menos naquilo que está sendo dito aqui nesse momento. Só está presente, só a casca está aqui. Como Deus vai fazer isso? Como Deus vai mudar a vida dessa pessoa? Então, isso é mentir para o Espírito Santo. E o texto então segue, e no verso de número 9, diz assim Pedro a eles: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ainda se não bastasse, Elias, ele ainda conspira junto com a mulher. Os dois conspiram. Preste atenção com aquilo que você tem falado com o seu cônjuge para com Deus. Ninguém precisa saber quem você é diante de Deus, só você. Só que você precisa realmente ser quem deve ser. Não pode ser então uma pessoa falha ou falta para com a presença do Senhor. Você deve realmente ter o seu coração voltado para as coisas de Deus. É a única maneira do homem e da mulher ser transformados. Fora isso, jamais vai ser transformado. Deus não trabalha com mentiras. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, o primeiro conselho que nós temos aqui para você nessa noite: não minta para o Espírito Santo. Você vai chegar diante do Espírito Santo, abra o seu coração de verdade. Não seja como os fariseus hipócritas, que começam então a colocar a culpa no vizinho, coloca a culpa então em outras pessoas e acaba não buscando a Deus e não falando de si próprio. Cada um de nós aqui temos uma pereba para resolver com Deus. Cada um de nós aqui temos um problema para resolver com Deus. Então, chega diante de Deus e abra o seu coração de verdade, porque Ele conhece o seu coração. Não empine o nariz achando que está tudo bem, não, e sendo que está tudo mal, está tudo difícil. Seja uma pessoa verdadeira diante do Senhor, e pessoas verdadeiras diante do Senhor, Deus abençoa, porque Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então não minta para o Espírito Santo, amém? Você está aqui comigo? Segundo, o pecado de entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Vamos estar lendo então esse texto. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, para o qual vocês foram selados.
Não permita entristecer o Espírito Santo. Amados, nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Nós não podemos ser. Isso é normal para aqueles que estão chegando. Se você está chegando e você continua se escorregando em alguma coisa, continua tendo alguns problemas, consecutivos na sua vida, vai buscando então em Deus uma mudança. Porém, aqueles que estão há mais tempo, não faz sentido nós continuarmos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos então crescer no Senhor. Nós precisamos avançar e romper uma etapa da nossa vida. Nós não somos mais crianças espirituais. As crianças estão lá na escolinha agora. Aqui nós estamos então com adultos, pessoas então já maduras, pessoas que têm um entendimento, que podem agradar ou desagradar, alegrar ou entristecer o Espírito do Senhor. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, amados, procure não entristecer o Espírito Santo. E como eu entristeço o Espírito Santo? 4 coisas aqui que nós vamos extrair desse texto de Efésios, que podemos entristecer o Espírito Santo. Primeiro, quando pronunciamos palavras pecaminosas. Quando pronunciamos palavras pecaminosas. Efésios 4, 29 até o 30, diz assim o texto: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O Espírito Santo, ele se entristece em nós quando nós pronunciamos coisas erradas. Quando nós falamos, por exemplo, pense comigo, eu uso sempre esse exemplo, nós estamos cheios do Espírito Santo. Essa garrafa está cheia de água. Amém ou não amém? Se eu destampar ela e chacoalhar, vai cair o que daqui? Água. Então, se você está cheio do Espírito Santo, da tua boca precisa sair coisas de Deus. Aí tem pessoas que tropeçam, pum, solta um palavrão. Vai falar alguma coisa, pum, fala outro palavrão. Tem pessoas que vai contar alguma coisa para alguém, sempre quer engrandecer o seu coração. Mente, aumenta as coisas, se autopromove, se autovaloriza. Palavras torpes das nossas bocas. Quando então alguém olha para o outro, e em vez de falar uma palavra que edifica, fala uma palavra que oprime. O marido que oprime a mulher que oprime o marido, os pais que oprimem os filhos que oprimem seus pais. Palavras torpes que saem, que entristecem o coração de Deus. Pessoas que têm uma posição, um cargo, um lugar então de prestígio no trabalho, e tem subordinados, ele então usa daquela autoridade e começa então a sufocar pessoas que estão sendo ali, guiadas por ele. Palavras torpes. Nós somos cristãos, queridos. Quando soltamos uma palavra torpe da nossa boca, quando nós falamos alguma coisa de alguém, quando nós criamos uma situação como essa, nós entristecemos o Espírito Santo que está dentro de nós. É como eu chegar em você e começar a falar mal de você. Você vai começar a se entristecer comigo. E essa tristeza vai te deixando longe de mim. Assim é a nossa vida. Até um cachorro, se você ficar batendo nele na hora que ele vai comer, ele para de comer naquele lugar. Por que isso? Porque ninguém gosta de sofrer. E o Espírito Santo também não gosta, de maneira nenhuma, das palavras torpes que saem dos nossos lábios. O que tem saído dos seus lábios, queridos? Palavras de dúvidas são palavras torpes. Palavras de incredulidade são palavras torpes. Palavrões, mentiras são palavras torpes. Essas palavras torpes não podem sair dos seus lábios. Dos seus lábios precisa sair, porque do teu interior,
do teu interior, bata assim no seu ventre, assim na sua barriga, assim. Cuidado para não explodir aí, aqueles que já comeram. Diga assim: do meu interior flui um rio de água viva. Aquilo que você fala precisa edificar. Diz o texto: apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade da qual então Ele vos conceda. O que você for falar, edifica alguém? Se não edificar alguém, não fale. Vai ajudar alguém? Fale. Não vai ajudar? Não fale. Porque nós estamos vivendo momentos onde pessoas têm entristecido o Senhor através de palavras. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Senhor, Ele vem. B. Nós entristecemos o Espírito Santo quando tomamos atitudes pecaminosas. Efésios 4:31. Livre-se de toda a amargura, atitudes pecaminosas, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Aqui está então atitudes pecaminosas para que nós possamos entender. Preste atenção aqui no que eu estou falando com você, preste muita atenção e foque aqui em mim. Livre-se de toda a amargura. Atitudes pecaminosas, quando você fica remoendo coisas então em sua vida, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que ficam lutando por coisas que aconteceram há décadas no passado. Irmãos, o Senhor, Ele não se lembra dos nossos pecados de ontem, quanto mais o de 10 anos, de 20 anos. Deixe isso para trás e vamos para frente, em nome de Jesus. Então, livre-se de toda a amargura, indignação, falta de fé, falta de crédito para com a palavra do Senhor, ira, pessoas que qualquer coisa já arrebentam com tudo, já estoura, já explode, já vira já um regaço. Isso então faz mal para as nossas vidas. Isso faz mal para o nosso dia a dia. Isso nós entristecemos o Espírito Santo. Gritaria, como que a sua casa é? Tem gente que na casa é uma gritaria, é um tropé. Você fala assim: meu Deus do céu, que negócio é esse? A gritaria entristece o Espírito Santo de Deus. Calúnia, quando você olha para uma pessoa e começa a caluniar ela. Irmão, você não dá conta nem de cuidar da tua vida. Para de cuidar da vida dos outros, caluniar a vida dos outros. Cuide bem da tua vida, que já vai ser bom demais da conta. Alguns deram glória a Deus, outros estão remexendo. Participamos, eu e a pastora, de uma conferência nesse final de semana. E essa conferência falava sobre o bom general, usou muito a prática da polícia, Fernando, do exército. O apóstolo que estava lá falou muito sobre isso. E ele usou um exemplo que quando nós falamos algo com a igreja e você vê as pessoas se retorcendo, não é ovelha, é cobra. Cobra que fica se retorcendo, ovelha faz bé, bé, e começa a avançar, bé, e começa a avançar, bé, começa a avançar. Agora cobra, qualquer coisa que você fala, eu não quero isso, não aceito isso, não. Cobra. Livre-se de toda a indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Tem pessoas que têm maldade no coração, quer ver o mal do próximo, quer ver o mal das pessoas, quer ver o circo pegar fogo. Isso é uma tristeza. E eu falo isso com pesar, em falar que isso é uma tristeza, que as igrejas estão vivendo isso. As pessoas dentro da igreja, que era para ser uma comunidade unida, como então um purê de batata, como diz o pastor Eibe, as batatas todas misturadas. Não. Elas caluniam uma a outra, elas maquinam entre uma e a outra, elas se juntam para falar mal de uma terceira pessoa, elas procuram os corredores da igreja, os lugares que não tem pessoas vendo, para falar mal de outras pessoas. Isso é uma tristeza.
E o Espírito Santo se entristece com isso. Porque o que o Espírito Santo quer que nós possamos entender que cada um é diferente, cada pessoa tem uma particularidade e nós devemos honrar e respeitar a história de cada uma das pessoas. É isso que o Espírito Santo espera de nós. Que nós possamos então honrar, porque a honra abre o céu e a desonra abre o inferno. Não entristeça o Espírito Santo com atitudes. Vamos continuando aqui. C. Entristecemos o Espírito Santo quando praticamos atos pecaminosos. Efésios 5:3. Diz assim o texto: entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Vou repetir para você: entre vocês não deve haver nem sequer menção, nem palavras, nem suposição de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nós entristecemos o Espírito Santo quando praticamos atos pecaminosos. Aos namorados aqui que estão, queridos, como nós estamos vivendo um momento difícil, onde as pessoas não levam a sério então o propósito de um casamento, aonde então hoje casar virgem tem sido então uma vergonha para muitas pessoas. As pessoas começam a namorar e já arrancam a roupa, já vão dormir junto, já fazem já tudo, já se conhecem já, e aí acabou-se tudo. Isso é imoralidade. E a Bíblia diz que isso entristece o Espírito Santo. Não faz parte da nossa vida isso. Nós estamos no Senhor, nós devemos viver no Senhor. E nós precisamos então cortar essa praga que está se alastrando então em nossos meios. O homem que então acaba tendo um caso extraconjugal, a mulher que acaba tendo um caso extraconjugal, meu Deus, aonde que vamos parar com isso? Nós olhamos história de pastores, de pastoras, de homens de Deus, de pessoas de dentro da igreja escandalizando o nome do Senhor, com práticas pecaminosas. Irmãos, é hora de nós voltarmos então para o Senhor e entender que os pecados continuam sendo pecado. Hoje tem pessoas que não têm mais o temor. Senta na frente do computador e começa a olhar então tudo quanto é coisa imoral que ali dentro tem. Pega seu celular e começa então a navegar por lugares então que levam a pessoa a delírios. E parece que está tudo normal, aí quer chegar num culto e quer ser cheio do Espírito Santo, mas está entristecendo o Espírito Santo com os atos que tem praticado. E eu repito, a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar, é tempo de nós alinharmos a nossa vida, é tempo de nós então arrancarmos então o mal de nosso meio. É tempo de nós então andarmos de uma retidão diante do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele quer nos fazer mais que vencedor, mas as pessoas estão lambuzadas no lamaçal do pecado, só saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas. Isso entristece o Espírito Santo. Através então de palavras, através de atitudes, através de atos pecaminosos, nós entristecemos o Espírito Santo. E não é só na prática sexual, mas também da impureza e de cobiça. Cobiçar a mulher do outro, cobiçar o marido do outro, cobiçar o carro do outro, cobiçar a casa do outro, cobiçar o trabalho do outro, cobiçar o ministério do outro, cobiçar. A cobiça é a mesma conotação da imoralidade. Queridos, por favor, você que está aqui me ouvindo hoje, está na live, você que está acompanhando essa mensagem hoje, coloque a sua vida no altar. Arrume a sua história. Organize a sua vida. Jesus continua sendo o Senhor.
Jesus continua sendo todo-poderoso das nossas vidas e nós não podemos deixar o maligno roubar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não perca o seu relacionamento com Deus por causa de uma bunda no computador. Não perca o seu relacionamento com Deus por causa então de uma visão que você então está tendo. Uma mentira do diabo que entra na mente, destruindo então a mente. Arruma a sua vida, organize a sua história. Gente, nós temos olhado pessoas que têm desviado sua forma de ser. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens. Pelo amor de Deus, você pai, você mãe, se você perceber qualquer indício que está acontecendo com seus filhos, alinhe isso, organize essa história. Nós não podemos aceitar isso. Nós conversando, o pastor Alessandro e a pastora Regiane foram conosco, e eles estavam falando que o filho deles foi para a natação, e chegou lá na natação, o menino, certidão de nascimento, nome de menino, Iago. E aí estava lá uma pesquisa lá, a pessoa fazendo, o que ele é? Ele é menino ou menina? Menino? Ah tá, é o seguinte, viu, ele não pode vir de biquíni. Mas como que não pode vir de biquíni? Claro que não vai vir de biquíni. Como que o menino vai vir de biquíni? Não, é porque tem alguns pais que traz os filhos homens de biquíni para natação. Aqui. Loucura. Os pais piraram. As pessoas perderam o temor. Perderam o respeito. Nós sempre ensinamos os nossos filhos. Se você nasceu com pingulão, você é macho, rapaz. Se você nasceu com a periquita, você é menina. Acabou. Simples assim. Olha para baixo, o que tem? Alguma coisa balançando, é homem. Tem um racho, é menina. Acabou. Não tem outra história. Aí está aquela história de, mas o que será que vai ser o que é? Nasceu assim. Não dê moleza, o diabo está entrando dentro das igrejas, o diabo está entrando dentro das famílias, o diabo está tomando seus territórios. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que o pastor falando lá sobre guerra, os grandes exércitos, eles ficam todos fechados, e como eles conseguem então destruir o exército do inimigo? Infiltrando então agentes, espiões, infiltrando. Preste atenção, não foi assim o culto de manhã. Quem estava aqui de manhã sabe, não foi assim, porque Deus trabalha com a realidade que tem. O diabo coloca espião no meio da igreja. Coloca pessoas no meio da igreja. Você pode estar sentado, não olha para o lado, perto de um espião do diabo para contaminar. Talvez o diabo plantou uma fofoqueira para te contaminar. Uma pessoa com desvio e distúrbio de caráter para te contaminar. E você começa a olhar, e a pessoa então está diferente. Você fala, mas está dentro da igreja. Não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Nós precisamos rejeitar todo o mal que vem sobre a nossa vida. Rejeitar todo o mal que vem sobre a nossa vida, porque o Senhor, Ele quer se relacionar conosco de uma forma especial. Não entristeçam o Espírito Santo com palavras, com atitudes e com atos. Quantos estão aqui, digam amém. Terceiro, o pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Você não pode ignorar a atuação do Espírito Santo. Diz assim o texto, em 1 Tessalonicenses: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Tem pessoas que têm ignorado a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar, Ele não deixa. Quer agir, Ele não deixa.
O Espírito Santo está falando, olha, muda, ele não muda. 5:20 diz assim: não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de tudo que for mal. 1 Tessalonicenses 5:20, ou seja, não ignore. Deus está usando pessoas para falar conosco. Por exemplo, eu creio piamente que Deus está me usando para alinhar algumas coisas na sua vida nessa noite. Então não ignore, porque isso é uma profecia que vem para a sua vida, para corrigir, para alinhar, para adequar aquilo que está errado. Não ignore. Não ignore quando um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um profeta chegar perto de você e trazer uma palavra que venha te confrontar, que venha te ajustar, para te levar você a um destino. Porque nós queremos aquele negócio, eis que eu te digo, eis que sou, você vai comprar um carro novo. E eu recebo. Quando Natan chega diante do profeta Davi, quando Natan chega diante do rei Davi, e fala assim: Davi, bota a sua casa em ordem, rapaz. Você tem todas as mulheres que você pode ter, agora você vai pegar a mulher de Urias, vai dormir com ela e vai botar o cara para morrer ainda? Toma jeito, rapaz. O profeta falando para o rei. Então tem hora que Deus aponta o dedo na nossa cara, para mostrar para nós que nós estamos errados. Só que aí muitas vezes, não, isso não é do Senhor. Cobra, irmãos. Se você está falando assim, essa palavra não é para mim, tem uma cobra dentro de você. Tem um pecado dentro de você que precisa ser destruído. Porque essa palavra encaixa para cada um de nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser lapidados. O que nos faz ignorar a presença do Espírito Santo? Rebeldia contra a palavra de Deus. A palavra está vindo, a palavra está penetrando. A Bíblia diz que a palavra é uma espada afiada dos dois lados, que divide então alma e espírito. Aí a pessoa fala: não, o fulano devia estar aqui hoje, o Beltrano devia estar aqui hoje. Não, irmão, bota-se na frente, deixa essa espada rasgar você e dividir então a história da sua vida e achar o ponto que está errado. É você, é para você. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Então, não seja rebelde com a palavra. Receba, ovelha, recebe e muda, recebe e muda. Cobra fica... Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você é ovelha. Porque tem gente que a palavra fica tudo retorcendo. Ai, mas eu não gostei daquela palavra do pastor. O problema é teu, não é para você, não é por você. Irmãos, quem quer uma igreja mais leve, tem um monte aí. Aqui nós vamos falar o que é, aqui é a palavra do Senhor. E nós não vamos mudar, faz 10 anos, tem gente que está aqui comigo 10 anos e sabe que nós vamos continuar, é isso e acabou. Podemos ter 10, podemos ter 100, não sei quantos nós vamos ter, mas nós vamos chegar no céu, porque nós vamos ser corrigidos pelo Espírito. Então essa palavra é para você, bata no seu peito e diga: essa palavra é para mim. Não seja rebelde contra a palavra do Senhor, queridos. Não seja rebelde. B. Desobediência à repreensão do Espírito. Tem gente que é desobediente e o Espírito Santo está corrigindo. Por exemplo, agora aqui, eu tenho certeza, o Espírito Santo revela no meu coração que tem jovens aqui praticando sexo antes do casamento. E eu já fiz essa oração e farei agora de novo. Se você estiver fazendo, que você vai ficar grávida, para sua vergonha ser exposta. Porque hoje está chegando então a revelação no seu coração. Pare! Coloque a castidade, bota uma cinta de ferro. Você não aguenta segurar a pingola, tranca ela na... Tem gente que não aguenta segurar, irmãos. Só que a Bíblia diz assim, Rubão, que aquilo que nos tira da presença de Deus nós temos que arrancar. Então vamos capar uns aí. Repreende. Desobediência à repreensão do Espírito Santo. C. Resistência à liderança do Espírito. O Espírito Santo está falando: é para cá, meu filho, ele está indo para cá. É para cá, meu filho, ele está indo para lá. Está resistindo. Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite.
Você pode não sair daqui com a chave do carro na sua mão hoje, mas você vai sair com o passaporte do céu, meu irmão. É assim que nós vamos avançar e é assim que nós vamos chegar em nome de Jesus. Aleluia. Decida não gerenciar a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Pare de querer guiar a sua vida. Você erra, você é falho, você não sabe o que você está fazendo. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. E Ele fala para você, vai para cá, e você vai para lá. Vai lá para você, vai para cá, e você vai para cá. Obedeça. Decida não gerenciar a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito. 4. Pecado de resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Tem gente que resiste. Povo rebelde, diz o apóstolo Paulo. Obstinados de coração e de ouvidos. Olha que palavra dura, irmãos. Você está pensando que os pastores de antes eram mole que nem os de hoje? Que você liga a televisão e você só vê só flor? Irmãos, você não faz noção, não encontrou um negão de 2 metros de altura. Pensa a autoridade que o cara tinha, dava até medo de ficar perto do cara. O cara dava uns gritos, tem hora, só pastor ainda. Imagina se estivesse no meio das ovelhas, tinha matado todo mundo. Imagina o apóstolo Paulo falando isso aqui para você. Imagina se hoje o apóstolo Paulo estivesse aqui. Ele fala assim, povo rebelde. Magoei, não vou vir mais na igreja. É assim que acontece. Tem um monte de gente que faz biquinho e fala, não vou mais. O pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Obstinado de coração e de ouvido. Ou seja, você não está entendendo nada, nem que você está chegando no seu coração nem no seu ouvido. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao Espírito Santo. Palavra do Senhor. Apóstolo Paulo. Falando então em Atos dos Apóstolos. Lucas escreve. E registra então para a nossa vida. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que a presença do Senhor, irmãos, ela chega na nossa vida. Só que Ele é tão educado, que Ele bate. Toc, toc, toc. Deixa eu entrar? Ou você deixa, ou você não deixa. Tem gente que resiste. Eu não vou atender hoje a porta. Vou deixar o Espírito para fora. Cuidado, não resista ao Espírito Santo. Ele quer entrar na sua vida e quer transformar você. Queridos, o que gosta de sujeira, o que gosta de coisas erradas, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra na vida de alguém e muda por completo a história dele, a história dela. Permita o Espírito Santo entrar dentro da sua vida. 5º e último, o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 22, 32. Nós vamos ler esse texto. Eu li ele de manhã, eu até não coloquei aqui no telão, mas eu acho importante a gente lermos. Pega a sua Bíblia e abra comigo aí. Mateus 12, 22. Quem está feliz com o Senhor? Diz assim o texto, 12 e 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Depois dessa cura milagrosa, olha o que aconteceu no verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, diga comigo, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha que tragédia, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta. Jesus tinha acabado de curar um mudo surdo. O povo ficou maravilhado. Os fariseus olhou e disse assim, ele está expulsando o demônio, porque ele é o demônio. Está cheio do demônio, por isso que ele está expulsando o demônio. Olha que coisa. Será que isso já não aconteceu já com você? De você olhar, que principalmente num trabalho como nós fizemos agora de cura,
de libertação, talvez esse com o pastor Leandro Spencer, isso é da carne. Isso aí tem nada de Deus. Cuidado. Jesus, porém, conhecendo todos os pensamentos, diga comigo, Jesus conhece os pensamentos. Diga novamente, Jesus conhece os pensamentos. Nem precisa sair da sua boca, Jesus conhece o seu pensamento. E o que mais reprova um homem ou uma mulher são seus pensamentos. A hora que sai da boca, já está no fim. Mas enquanto está aqui, hoje o pastor não está ungido, viu? O pessoal do louvor hoje não foi aquela coisa. Ixi, esse pastor que o pastor convidou aí, não gostei dele não. Não precisa nem falar. O Espírito sabe, porque Ele conhece o seu coração, conhece o seu pensamento. Sabe exatamente, e nós precisamos lutar contra isso diariamente, porque a primeira coisa que nós olhamos uma pessoa, ou nós aprovamos ela ou nós reprovamos ela, nós julgamos ela e criamos um pensamento sistêmico sobre ela, e a maioria então ama ou detesta imediatamente, não fala, mas ama ou detesta, e nisso gera-se um problema para se administrar. E ele continua dizendo, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Como que uma igreja vai prosperar, vai avançar, se tem uma turma indo para um lado e a outra arrastando para o outro? É como então trazer então algo para dentro de casa e o outro jogar para fora. Traz para dentro de casa e o outro joga para fora. Não vai funcionar. E Satanás se expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá? Pois o seu reino, se expulsa os demônios por Beelzebul, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, então espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Diga, meu Deus, meu Deus. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, cuidado com o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Preste atenção aqui, eu vou encerrar aqui. Quando você ver alguém falando em línguas, ou ouvir alguém falando em línguas, não blasfeme. Você não sabe. Eu sei que tem gente que fala na língua deles mesmo e fazem então um charme ou alguma coisa assim desse tipo. Eu sei que tem gente então que pode ser falando até na língua do próprio demônio, porque o demônio também entra e atrapalha, mas não cabe a nós, a mim e você, a falarmos ou julgarmos isso aí. Quando você vê alguém girando, alguém então rodopiando, alguém então profetizando, alguém então fazendo alguma coisa no espírito, caindo no poder, chorando ou fazendo, sei lá, qualquer coisa, cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma que você então fala, porque isso pode prejudicar a sua vida, fazer com que você venha pecar contra o Espírito Santo, e aí não sabe porque a sequidão no coração, porque o pecado contra o Espírito Santo vai gerando uma incredulidade dentro da pessoa, fazendo com que ela, cada dia que passa, fique mais seca, mais seca e mais seca. Cuidado com esse pecado, cuidado com esses problemas. Recapitulando aqui comigo, aqui para nós encerrarmos, o Ministério de Louvor pode subir aqui comigo. Primeiro, o pecado de... Vamos lá, todo mundo junto? O pecado de... Para o Espírito Santo. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. O pecado de mentir para o Espírito Santo. Então, não minta para o Espírito Santo. Ok?
Segundo, vai lá no 3, 1, 2, 3. Não entristeça o Espírito Santo. Terceiro, 1, 2, 3. 4. 5. Cuidado. Cuidado. Se coloque de pé no nome de Jesus.